Graças a Deus que nos dá a vitória. Queridos, a nossa meditação hoje também é um texto na palavra que eu amo muito. Hoje é o capítulo 3 de 2 Coríntios, é um capítulo apenas de 18 versículos. Faça a leitura dele, porque nesse trabalho que estamos fazendo, além de você poder estar tendo uma palavra, uma mensagem da Bíblia, capítulo por capítulo, você está tendo também a oportunidade de ler a Bíblia, capítulo por capítulo. Então, a Bíblia nos ensina a crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus. E olha, o crescimento também traz bênção. Como assim, pastor? Jesus deixou claro, primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Queridos, o capítulo 3, os primeiros versículos, os primeiros 3 versículos falam assim, olha só, porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida, olha só, e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, primeiramente, vamos ver o que levou Paulo a escrever isto. Lembrando a você que existe uma coisa chamada contextualização. O que é? Você pega ali a história que passou, naquele tempo, você contextualiza o dia de hoje. Paulo fazia muito isso. Como eu já te falei, ele observava lá a corrida que havia lá na Grécia e ele falou do atleta que corre para a coroa incorruptível, nós para a coroa. O atleta corre para a coroa corruptível. Nós corremos para a coroa incorruptível, o prêmio. E assim por diante. Nós estivemos vendo uma outra observação também sobre o bom perfume de Cristo, que nós falamos ontem. A batalha, né, na frente o soldado ganhador, e aquela pétala ali, aquele detalhe, né? Do soldado vitorioso, aquele perfume era perfume da vitória. O soldado perdedor, o povo perdedor que vinha naquela marcha, era o cheiro da derrota. E Paulo observou isso. E agora, Paulo observou uma outra coisa que acontecia para trazer esse ensino aqui maravilhoso. O que ele observou? É que as cartas de recomendação era um recurso utilizado na igreja primitiva para apresentar novos cooperadores na obra de Deus e coibir possivelmente fraudes. Isto é, essas declarações eram escritas a fim de evitar que os cristãos fossem enganados por falsos servos e também para assegurar que os verdadeiros fossem bem acolhidos. Você pode ver isso em Romanos 16:1. Essas cartas, porém, começaram a ser fraudadas pelos opositores do apóstolo, ou seja, fraude. Você está vendo? Naquele tempo já tinha fraude. E onde é que estava sendo a fraude? Na igreja cristã. Então, veja bem, as pessoas faziam a carta de recomendação. Os apóstolos escreviam cartas. É como hoje, a pessoa sai de uma igreja para o outro, tem a tal de carta de apresentação. Tinha, porque hoje a pessoa chega, vem sem carta, vai sem carta e assim por diante. Então, naquele tempo, certo? Tinha carta de apresentação. Para quê? Para o povo não se enganar, porque a pessoa estava numa cidade, ia para outra, numa igreja, ia para outra. Então estou te apresentando. Só que os opositores de Paulo, os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos pastores, eles começaram também a falsificar essas cartas. Então, muitas vezes, a pessoa nem era convertida, não tinha um bom caráter, não tinha uma boa índole, e eles
fazer aquela carta, não, porque fulano é uma maravilha, é uma benção, tá? Outra coisa aqui também que fala, Paulo fala, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações. Por quê, queridos? Olha só, com isto, Paulo afirma que a melhor carta de recomendação que um cristão pode ter é a sua vida íntegra diante de Deus e dos homens. Carregar todo o tempo em seu testemunho a marca ilibada de uma conduta de fidelidade, fé e sinceridade tem mais valor do que palavras prestigiosas que muitas vezes não condizem com a realidade. Ou seja, quem é você no dia a dia? Então, o que Paulo estava dizendo? Terezinha Silva. Ele falava assim para as pessoas, vocês são a nossa carta. Uma carta não escrita com tinta, mas é uma carta escrita na tábua do coração. E vocês também são a carta de Cristo, que é lida por todos os homens. São as cartas autênticas. Corinto era uma cidade cosmopolita e extremamente idólatra. Além disso, era ao mesmo tempo altamente intelectual e imoral. Tanto que práticas depravadas e promíscuas deram a ela a fama de ser uma das cidades mais pervertidas da antiguidade. Porém, aqueles que se convertiam ao Senhor Jesus passavam a ter uma conduta totalmente diferente dos demais. Então, essa era a alegria de Paulo, o fundador desse trabalho evangelístico. Então, queridos, nós temos aí, por que Paulo fala que o povo era a carta dele, era a carta dos apóstolos e era a carta de Cristo? Primeiro, por causa das fraudes. Cartas mentirosas, cheias de bajulações, eram escritas para apresentar uma determinada pessoa que muitas vezes não era aquilo tudo. Ponto. E outro motivo aqui, era uma cidade intelectual, bacana, mas era uma cidade idólatra e uma cidade muito imoral. Assim era a cidade de Corinto. E quando a pessoa vinha para o Evangelho, ouvia Paulo pregar, se convertia, a vida dela mudava. Então é por isso que Paulo fala, vocês são a nossa carta, vocês são a carta de Jesus. Então eu quero terminar essa live dizendo, você é a carta de Cristo. Primeiramente, você é a carta do seu pastor. A Lúcia Sena, por exemplo, eu pude ganhá-la para Jesus, batizá-la nas águas. Ela lembra que eu pregava isso lá na igreja, lá em Maranguape, ensinava a eles. Vocês são a carta do pastor Humberto na cidade de Maranguape. Por quê? Porque aquilo que você fizer aí na cidade, as pessoas vão dizer, de onde é a Lúcia? Lá da igreja do pastor Humberto. Então, querido, isso é uma realidade, viu? A pessoa fala, eu sou cristã, eu sou crente, eu sou evangélico. Aquilo que ela faz lá no trabalho, na escola, dentro até da família dela, as pessoas vão dizer, que igreja você é? Ah, lá daquele pastor? Então, Paulo dizia, vocês são a minha carta. Então, você que está nessa live, pertence à igreja que eu pastorei, você é a minha carta. A igreja que você participa, você é a carta do pastor dessa igreja. Mas o mais importante ainda, você é a carta de Cristo. Uma certa vez alguém disse o seguinte, que existe 5 evangelhos. Aí alguém perguntou, não. Só tem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que essa pessoa disse assim, existe 5 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, e o evangelho segundo a Terezinha de Luca, o evangelho segundo a Terezinha Silva, segundo a Lúcia Sena, segundo a Maria Vaz, o evangelho segundo a Zélia, e assim por diante.
Porque o mundo, eles não lê Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles lêem o evangelho que você escreve. Então, guarde bem essa palavra, a carta de Cristo. Diga assim, eu sou a carta de Cristo. Escreva aí, eu sou a carta de Cristo. Lida e conhecida por todos os homens. Seu esposo lê essa carta, seus filhos lê essa carta, a sua esposa lê essa carta, seus colegas no seu trabalho lê essa carta. Que quando eles olhar para você, eles possam ver em você uma pessoa ungida, consagrada, cheia do Espírito Santo, um servo, uma serva de Deus, que irradie a bênção, a graça de Deus. Querido Deus e Pai, e que o Senhor entra com a provisão, que o Senhor entra agora com a cura divina. Essa carta precisando ser curada, ser abençoada, ser tratada. Esse teu filho, essa tua filha, que é a tua carta, precisa ser abençoado financeiramente. Ele não pode estar por aí cheio de dívidas, cheio de contas a pagar, um nome sujo. Ô Senhor, abençoa. Dê em 2023 condições desse teu filho, dessa tua filha, essa tua carta, honrar seus compromissos, quitar seus compromissos. Entre com a ação de Jeová Jiré na vida dele, na vida dela, em nome de Jesus. Meu Deus, entre com a ação de Jeová Rafá, o médico dos médicos. Cure esse teu filho, cure essa tua filha, que talvez não tenha uma condição financeira de estar pagando o médico especialista em tal área. Entra com a provisão, o remédio que ela precisa tomar, talvez caro. Entra com a provisão. Tu és o médico dos médicos. Toca, levanta, ergue, em nome de Jesus. Aquele que está triste, abatido, angustiado, deprimido, o seu olhar está irradiando angústia, tristeza, dor. Meu Deus, este homem é a tua carta, esta mulher é a tua carta. A Bíblia diz que o Senhor é o Jeová Jiré, o Deus provedor, que o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Mas ela fala também que o Senhor é o Jeová Shalom, aquele que é paz. Conceda paz em 2023 a esse teu filho, essa tua filha, que é a tua carta, para que onde ela for, as pessoas possam ler e ver. Este verdadeiramente tem uma vida transformada. Pode tomar água. Então, graças a Deus que nos dá a vitória e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós hoje e sempre. Um beijo no teu coração. Não esqueça, você é a minha carta. Você é a carta do Senhor Jesus. Aleluia.